Atualizar. Boa noite a todos. Nós estamos dando início a mais uma live. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o governo de José Bonifácio, sobre esse início de governo, sobre como tem sido. Na verdade, eu nem considero uma análise do governo, eu considero apontamento sobre o governo dele. E eu vou ter a participação hoje aí do professor Moisés. Um maior prazer aí para falar um pouquinho sobre a política local, não só o governo de José Bonifácio, como também como se dá a política aqui na região dos lagos, especialmente em Cabo Frio. Então aí, a minha amiga Tati aí, boa noite. Então a gente vai falar um pouquinho sobre política local e o interessante aqui, depois eu tenho que terminar a live sobre Cabo Frio, que eu não terminei, e depois vou fazer até outras, mas eu tenho que terminar aquela linha do tempo. Antes de começar essa live, eu só queria fazer alguns apontamentos aqui. Como eu vou falar sobre política, eu acho que é necessário explicar um pouquinho antes da gente entrar na live. Primeiro porque eu quero deixar claro que eu não sou filiado a partido político nenhum, nem nunca tive a pretensão de me filiar a nenhum partido político, nem me candidatar a cargo nenhum. Assim como eu nunca trabalhei para nenhum político e para nenhum governo em Cabo Frio. A única vez que eu trabalhei aqui de contrato em Cabo Frio foi porque eu fiquei em primeiro lugar no processo seletivo para professor de História. Então eu nunca tive nenhum vínculo político, nem com o Zé Bonifácio, nem com a Alaí, nem com o Marquinhos, nem com o doutor Adriano, nem com ninguém. E uma das coisas que eu mais gosto é de ter essa liberdade de falar o que eu quiser, porque eu não tenho nenhum compromisso com nenhum político e nunca trabalhei para nenhum deles e nunca vou trabalhar para nenhum deles. Então, por isso que isso me dá liberdade de falar e de fazer muitos dos apontamentos que vão ocorrer aqui. Então, eu queria deixar bem claro isso. E com isso, eu queria falar um pouquinho aqui, vou ver se o Moisés está disponível. Já falou? Deixa eu só tentar aqui pegar o Moisés aqui, ó. Ele falou que eu acho que é a Tainá que eu vou ter que chamar, né? Essa Tainá é com T puro. Então eu já fiz o convite para ele aqui. Será que ele viu? Ah, tá. Então eu fiz o convite a Moisés aqui, espero que ele entre na live. Então, pessoal, primeiro eu queria ressaltar que o governo José Bonifácio só tem 1 mês e 17 dias. Então, 1 mês e 17 dias não se pode fazer uma avaliação profunda de qualquer governo. Assim também como não se pode criticá-lo. Eu escrevi 2 artigos, um dia 9 de março de janeiro, o outro dia 10 de janeiro, rebatendo até críticos do governo, porque pessoas com menos de 10 dias do governo José Bonifácio já estavam ali criticando. Então, desde o segundo dia do governo José Bonifácio, eu já tinha visto algumas entidades, como o CEP e outras entidades, fazendo duras críticas ao governo. O que eu rebati e achei que era extremamente leviano. Eu não acho que você pode analisar um governo por poucos dias. Como no caso de hoje, só tem 1 mês e 17 dias que esse governo está aí. Então eu acho que é muito pouco tempo para fazer uma análise profunda e uma crítica profunda sobre o governo. O que se pode fazer é alguns apontamentos positivos e negativos do governo. Agora, criticar o governo, como muitas entidades haviam feito, estão fazendo, para mim é um absurdo total. Assim, só para lembrar vocês, eu escrevi um texto no dia 10 de janeiro, rebatendo pessoas que filmaram o prefeito e tiraram foto do prefeito almoçando num restaurante Picolino. Isso é um absurdo total. Como se o prefeito, eu e você que está me ouvindo, não tivesse o direito de almoçar onde a gente quiser almoçar. Até porque com o meu dinheiro eu vou onde eu quiser e você vai com o seu dinheiro aonde você quiser. Então eu achei algo extremamente vil, baixo, leviano e politiqueiro fazer uma crítica só porque o cara estava almoçando num suposto restaurante de luxo da cidade. Então isso é isso que eu chamo de crítica totalmente desproporcional. Também quero mandar um abraço aí pro meu amigo Lídio, para minha amiga
a minha amiga Luciana, Marisete, lá de Carapebus, que estão ouvindo. Então, acho que são críticas totalmente desproporcionais. Uma outra coisa que eu também tenho percebido e muito, são pessoas que viveram nos governos passados de portaria. Eu, por exemplo, tenho um amigo meu, que eu não vou falar aqui o nome. Você está fazendo pelo celular, até já perguntou. Sim, pelo celular. Que vive de portaria há anos de outros governos, e o cara manda todo dia mensagem para mim criticando suposta portaria do governo de José Bonifácio. O cara viveu 8 anos de portaria no governo Marquinhos Mendes e manda críticas de suposta portaria nesse governo. Então, acontece muito isso. Pessoas que comiam dos governos passados, que estão reclamando do governo atual simplesmente porque perderam a boca. Então, esse tipo de crítica são críticas que não valem de nada. São críticas que são, além de desproporcionais, são críticas absurdas, porque outrora aquele cara estava ali comendo na prefeitura com outro governo e agora ele quer criticar aqueles que estão no governo hoje. Então, outras críticas, por exemplo, que surgiram, foi, por exemplo, contra o secretário de Saúde, Felipe, que o cara criticou ele por ele ter um caso de nepotismo, por ele ter colocado, parece, uma irmã. Primeiro que não foi dado como verdade, parece que o que foi feito foi uma fake news, e essas pessoas que fizeram essa crítica ao secretário Felipe também se esqueceram que a família Mendes dominava a prefeitura de Cabo Frio e a secretaria, assim como a família Correia sempre dominou em diversas secretarias, inclusive diversas empresas e diversas empreiteiras na cidade. Então essas são tipos de críticas que se fazem, que são críticas que não têm valor nenhum, são críticas que são totalmente abjetas e nefastas. Você criticar um governo por suposto caso de nepotismo, enquanto no governo passado, que você apoiou e participou, existiam ali centenas e até milhares de casos de nepotismo e muita coisa pior. Então, outro dado aqui que a gente tem que falar. Uma outra questão aqui interessante também, por exemplo, as pessoas estão reclamando muito de que pessoas como Jânio Mendes e Mirim fazem parte do governo José Bonifácio. E isso é uma crítica também muito interessante, por quê? Primeiro, porque José Bonifácio e o Mirim, o Jânio Mendes e o Mirim são do PDT, assim como o José Bonifácio há décadas. Então achar que o José Bonifácio não ia colocar no governo dele companheiro de partido dele é simplesmente um absurdo total. Todos os governantes fazem isso, a nível federal, estadual e a nível municipal. Sempre os governantes colocam apadrinhados, pessoas que trabalham para ele, pessoas que estavam na campanha, para trabalhar no seu governo. Obviamente que com isso não seria diferente. Eu não estou querendo aqui justificar ação nenhuma, até como eu deixei bem claro, eu não participo da política, eu não trabalho para político. Mas eu não posso deixar de dizer que isso é a coisa mais normal na política nacional. Ela ocorre a nível federal, estadual e municipal. Então querer criticar o atual governo porque figuras como Mirim e Jânio Mendes estão trabalhando no seu governo é algo totalmente desproporcional, porque isso ocorre em todos os governos do Brasil, que o chefe do executivo coloca amigos e coloca pessoas do seu partido para auxiliá-lo como secretário, como diretor e etc. Então isso acontece a nível federal, estadual e municipal, que são chamados cargos de confiança. Inclusive isso é legal, isso aí está na Constituição, então isso é legal. Então outra reclamação que eu acho extremamente leviana, sobretudo se essa reclamação vier de pessoas que trabalharam em governos passados, porque os governos passados abusaram de portaria, abusaram de cargo de confiança, e muitos desses feitos de maneira criminosa. Então, fazer essa reclamação contra o governo atual é algo extremamente leviano, porque isso obviamente ia acontecer. Assim como as pessoas reclamam que políticos como Jefferson Vidal e como Aquiles Barreto trabalham no atual governo. Isso tem... Tá bom. Eu vou fazer o convite a Moisés aqui, pessoal. Vou chamar o Moisés aqui. Pessoal, vou chamar a Tainá, Eu já tinha chamado ela aqui. Ela tá mandando aqui.
Vou, cha- Moisés está fazendo. vou tentar convidar o Moisés aqui para a live. Então, vou chamar aqui, ó. Então, a Tainá aqui já foi convidada. Já foi? Tainá Rodrigues foi convidada. Então, pessoal, só esperar um pouquinho aí que eu estou tentando colocar o Moisés aqui na live. Então, ela já está convidada aqui. Então, vem ela, tá vendo? Ele está sem Facebook, ele está só pelo celular. É que o Moisés está sem Facebook, ele vai entrar com o Facebook da Tainá. Mas eu já o convidei. Então, como eu estava falando, e as pessoas também criticam por conta do Jefferson Vidal e do Aquiles Barreto fazerem parte do governo. E eu digo a mesma coisa sobre isso. Eles fazem parte do governo como fariam de outros governos. Até porque isso é uma aliança política e por mais que você discorde dessa aliança política, ela também ocorre em todo o Brasil, que é o mesmo que o Bolsonaro tem feito com o Centrão, que criticou tanto o Centrão e colocou, deu inúmeros ministérios para o Centrão, deu até banco para o Centrão cuidar. Então, essa questão de você colocar pessoas que trabalharam no seu governo, que te apoiaram para trabalhar para você, te auxiliando, isso ocorre a nível federal, a nível municipal e também ocorre a nível estadual. Então, esse tipo de reclamação que são feitas são reclamações simplesmente absurdas, porque esses acordos sempre ocorreram em Cabo Frio, como ocorre em São Pedro da Aldeia, Macaé, no Brasil e também de todos os estados da federação. Isso faz parte, infelizmente, da política local. Aqui, ó, eu botei aqui, ó. Coloquei aqui o Moisés aqui agora. Então o Moisés vai aparecer aqui, ó. Então isso sempre ocorreu, como eu deixei muito claro. Aí o Moisés entrou aí. Então, Moisés, fala um pouquinho aí, que eu já falei muito, então fala você um pouquinho. Rapaz, eu estava tentando falar contigo. Tá ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Ah, legal. Porque eu tô com um problema no meu Face, rapaz. E aí eu tive que entrar no Face aqui da Tainá. Então, na verdade, eu não acompanhei muito bem o que você falou, mas eu peguei a sua última fala falando sobre a questão das alianças. E aí você citou a aliança que o Bolsonaro fez com o Centrão, né? Coisa que ele falou que não iria fazer. Mas o tema não é esse. Mas como você bem disse, as alianças elas são bem-vindas, elas são constitucionais. Isso não tem nada de errado. Inclusive fazer aliança com possíveis adversários. Isso daí é totalmente possível. Na gestão passada do Adriano, por exemplo, ele chamou para ser secretário um adversário da própria eleição. Não sei se vocês lembram. O camarada que foi um dos secretários dele foi vice do Rafael Peçanha, né? Que até então, naquele momento, vinha pelo PDT. O que eu pensei que Rafael Peçanha seria o próximo candidato ou também seria o vice-candidato de Zezinho, que não aconteceu por algum motivo. Então, o que eu penso do governo? Não sei se você já entrou nessa questão, mas o que eu penso do governo Zezinho? Zezinho, o primeiro mandato de Zezinho, não sei se você já falou, Acioli, foi em 77. Né? Em 77, ele começa o seu mandato, em 77 termina em 83. Depois ele retorna, se eu não estou enganado, em 93. Repare, em 77, cara, nós estamos ainda na ditadura militar. Né? Porque a ditadura militar vai acabar 84, 85 com o processo de redemocratização política aqui no Brasil. E quando ele volta em 93, todos os períodos, os 2 períodos que ele está encarando, é uma cidadezinha, né, cara? Até a década de 90, Cabo Frio ainda poderia ser considerado uma cidade de interior. Até porque o royalties de petróleo ele só vai entrar posteriormente. O royalties de petróleo, né, esse repasse do governo federal para a cidade de Cabo Frio, ele vai transformar de uma forma significativa
a cidade de Cabo Frio. Até então, Cabo Frio era o quê? Era uma cidade de pescadores, né? De salineiros. É, os bairros eram, não tinha, nós não tínhamos saneamento básico, bancos, mercados, padaria. Cabo Frio era uma cidade muito pacata, muito pequena, né? As pessoas vinham para cá realmente para veraneio, para passar o verão. E o verão naquela época, assim, olha, você lembra muito bem que nós somos daqui. O verão naquela época era o quê? Era 3 meses, né, cara? O verão começava na metade de dezembro, só terminava em março, na metade de março, né? Literalmente nós tínhamos 3 meses. Nós tínhamos final de dezembro, janeiro, fevereiro e os dias iniciais de março. Hoje não, hoje nós reduziu-se o verão cabofriense. Pessoas ficaram ricas trabalhando só no verão de Cabo Frio. Pessoas fizeram faculdade, construíram suas casas, ou seja, era uma outra Cabo Frio, né? Era uma outra Cabo Frio. Que, em resumo, nós podemos dizer, Cabo Frio eram pescadores salineiros e uma população muito pobre. Hoje, a Cabo Frio mudou muito, nós temos pessoas ricas aqui em Cabo Frio, poder aquisitivo muito grande. É certo que Cabo Frio ele não produz riqueza, nós temos que entender isso. Cabo Frio é uma cidade que não produz riqueza. Pode ter ricos, mas riqueza não. É bem diferente. Até porque é uma cidade de interior, a maioria da população ainda depende da prefeitura, né, para ter seu emprego, o seu contrato, ou até mesmo a sua matrícula. Então, nós temos que entender, se existe aqui em Cabo Frio um cabofriense, eu sempre digo isso, senhora, não sei se você concorda, mas eu sempre digo isso, se existe aqui em Cabo Frio um cabofriense, ou seja, se existe aqui em Cabo Frio um cabofriense rico, alguma coisa ele fez de errado para conseguir essa riqueza. Porque, de novo, Cabo Frio não produz riqueza. Cabo Frio ele tem ricos. E aí, como que aconteceu essa riqueza desse cidadão? Nós temos que colocar um ponto de interrogação na frente. Por quê? Porque Cabo Frio não tem indústria, não tem uma empresa forte, não tem um comércio também forte, que nós possamos dizer e afirmar, não, ele conseguiu através disso. Então, dificilmente alguém aqui em Cabo Frio é rico por uma questão honesta. Na maioria das vezes, o cabofriense rico, ou ele se aliançou a algum esquema de politicagem, alguma coisa ele fez. Dificilmente você poderá afirmar que aquele cara ali é rico porque conseguiu de uma forma honesta. Então, quem é Zezinho? Zezinho é esse cara. Zezinho já foi deputado estadual, já foi candidato ao Senado, já dirigiu o PROCON, né? Zezinho é esse camarada, é um cabofriense, formado em economista. Nas 2 últimas passagens dele, ele governou de uma maneira. Agora nós temos que ver como que essa maneira vai se encaixar a nova realidade de Cabo Frio. Porque o que eu estou percebendo que ele está tentando governar da mesma maneira que ele governou nas 2 vezes anteriores, dessa vez. E não sei se isso vai dar muito certo, não sei se isso vai dar samba. Oxalá que dê, oxalá, tomara que ele seja frutífero. Mas eu não sou muito assim, esperançoso em relação a isso. Então, Moisés, o que eu estou fazendo aqui, no início da live aqui, é comparando o governo e as atitudes de Zezinho com as atitudes de governos passados. E estou mostrando também a hipocrisia dos seus críticos. Então, vou te dar um exemplo aqui. Eu fiz vários exemplos. Mas vou trazer mais um exemplo aqui. Um exemplo clássico aqui, não sei se você viu várias críticas ao vereador Douglas, porque supostamente ele tinha arrumado um emprego para sua mulher na prefeitura com um salário de R$ 3.100. E aí, quando eu vi essa crítica na rede social, no Facebook, eu até ri, porque eu falei assim, meu irmão, vereadores sempre tiveram 200, 300 cargos de portaria, de contrato em todos os governos. Se o cara consegue arrumar contrato para o cachorro, para o papagaio, quanto mais para sua mulher. E ainda mais com um valor risível de R$ 3.100. Então você vê como que a crítica ela é uma crítica desproporcional, leviana, e uma crítica como se quisesse moralizar o hoje com o passado todo sempre ter sido a base da imoralidade. Então, tipo assim, obviamente que eu não estou aqui para defender governo nenhum, até porque eu não tenho nenhum compromisso com esse governo. Agora, esse tipo de coisa, esse tipo de atitude que eu vejo de redes sociais, como eu falei logo no início, Moisés, pessoas reclamando do cara porque o cara foi almoçar no Picolino, no 9º dia do seu governo, o cara foi almoçar no Picolino, tirou foto para criticar o cara. Então, tipo assim, isso é uma atitude extremamente vil, leviana,
Então, eu comecei a live falando sobre essa questão essas atitudes, né? Então, quer ver, dar um exemplo? Vou estar numa polêmica aí que eu não sei nem se você concorda com isso. Eu, por exemplo, estou vendo muita gente pressionar o governo José Bonifácio por conta de salário de Adriano, de outros governos. Cara, mas nego está pressionando o cara no segundo dia. Eu lembro que o CEP quis parar a ponte Feliciano Sodré no dia 2 de janeiro, no segundo dia do governo do cara, querendo botar a faca no pescoço do cara, de uma coisa que o governo Alair Corrêa não fez, o governo Marquinhos Mendes não fez, e que o governo Adriano prometeu e também não fez, inclusive deixou dívida. Então, tipo assim, o que eu percebo também é que os críticos do governo José Bonifácio, eles são extremamente hipócritas, eles são extremamente levianos. E eu incluo aqui o próprio CEP, porque com o segundo dia do governo do cara, o cara vai querer parar a ponte, ou com 9 dias do governo do cara, é um absurdo total. Por exemplo, o cara tem 1 mês e 17 dias só no poder. Então, eu vejo que muitas atitudes que eu vejo aí em redes sociais, inclusive de amigos nossos, que são, assim, atitudes horrendas e atitudes totalmente politiqueiras, totalmente vil. Como esse exemplo aqui que eu dei, do cara reclamar que um vereador arrumou uma portaria para sua mulher se outros tinham 200, 300 portarias. Eu lembro, Moisés, só para te passar a palavra, de uma entrevista de Alair Corrêa falando de Silas Bento. E o Alair Corrêa diz o seguinte, que Silas Bento é um vereador caríssimo a Cabo Frio. Porque além de ele ter centenas de portarias, ele sempre teve centenas de portarias, e portaria cara, até porque a portaria é para pastor, e pastor tem muito voto, portaria para líder religioso, então portaria altíssima, de 5, 8 mil reais. Além de ele ter centenas de portaria, ele tinha dezenas de empresas, e muitas delas até com laranja. Então, tipo assim, então o cara criticar, o cara arrumou um emprego para sua esposa, então acho que se esse mesmo cara que está criticando essa atitude trabalhou e comeu do governo passado, que fizeram aí festa com dinheiro público, tanto que o Cabo Frio recebeu aí 1 bilhão e 500 milhões de reais, aproximadamente de royalties, e esse dinheiro não foi nem investido na cidade. Então, acho que são críticas totalmente desproporcionais. Eu entendo a sua fala perfeitamente e concordo com boa parte dela. Assim, eu só tenho uma observação a fazer, que é o seguinte, cara, que quem tá com salário atrasado, cara, tem pressa, tem fome. Porque eu tiro pela minha irmã, por exemplo. Minha irmã ela é funcionária concursada da prefeitura, ela é enfermeira, ou seja, está na linha de frente dessa questão pandêmica, né, da pandemia, e está sem o 13º e sem o salário de dezembro. Né? Concordo que a gestão anterior que deixou o rombo, né? O 13º e o salário de dezembro, quem deveria ter pago era Adriano, não era Zezinho. Mas como ele assumiu, agora, filho, vai estourar e como está estourando na conta dele. Então, de novo, cara, o funcionário hoje, assim, ó, da saúde, a maioria deles estão sem, nesse exato momento, sem o salário de dezembro e sem o 13º. Agora imaginamos, pois, ficar sem esses 2 salários. Você conta, né? Você está um ano todo contando, não. Quando chegar em dezembro, eu terei 2 salários. Você faz todo um planejamento. Por mais que você saiba que pode ocorrer possíveis problemas, como ela mesmo falou, eu sabia que isso iria acontecer, até porque a mudança de governo sempre acontece isso, sempre aconteceu. Como você falou, sempre deixa o rombo para o próximo. Ela já tinha noção de que isso iria acontecer, mas mesmo assim é inevitável fazer o planejamento. Então, eu penso assim, que existem setores que não pode falhar. Assim, olha, existem setores que são imprescindíveis, são fundamentais, e uma delas, principalmente nesse momento, é a saúde, cara. A educação, nesse momento, boa parte de nós estamos trabalhando em casa, né? Existem outros setores que poderiam até falhar, o que não acho justo. Mas a saúde, cara, a saúde que está na linha de frente, com todos os problemas, sem insumo, sem condições de trabalho. Esses dias eu fiz uma visita, cara, assim, forçosa, né? Uma visita forçosa a um dos hospitais aqui, e pude observar, cara, como os enfermeiros, como a equipe da saúde estão trabalhando, ou está trabalhando, a equipe da saúde está trabalhando, ou as equipes estão trabalhando tristes, cabisbaixos,
porque não receberam o seu salário, de novo, nem de dezembro e nem o 13º. Isso é, assim, olha, existe nesse exato momento, aí é lógico, eu tenho que pontuar. Não estou colocando a culpa no Zezinho. Eu estou pontuando um problema que está acontecendo na saúde nesse exato momento. Existem funcionários, assim, olha, da saúde nesse exato momento que estão sendo despejados, cara. Estão sendo despejados. Existem funcionários nesse momento da saúde que estão implorando uma cesta básica para os seus amigos. Torna a dizer, minha irmã trabalha na saúde e ela fala, Moisés, se não fosse o meu esposo trabalhando, eu estaria em maus lençóis. Então, é assim, pedir um pouco de atenção também para o funcionalismo público, em especial para a saúde, que nesse exato momento são os profissionais que mais estão trabalhando. E se não são aqueles que estão mais trabalhando, são os que mais estão trabalhando de uma maneira perigosa, né? De uma maneira, realmente ali, ó, na linha de frente. São técnicos de enfermagens, são enfermeiros, são médicos. E todos eles estão com seus salários atrasados, ou seja, não receberam nem dezembro e nem o 13º. E contavam com esse dinheiro para quitar suas dívidas. Ó, cartão de crédito. Rapaz, só para nós termos uma ideia, nós sabemos. Tudo aumentou, cara, na pandemia, tudo. O óleo tá R$10, cara. O óleo tá R$10. O quilo da carne passou dos 40. Feijão passou... E, cara, tá um absurdo. Imagine sem salário. Então, essa live também serve para nós estarmos pensando, para pensarmos e para implorarmos, na verdade, que os governantes, que os vereadores, a quem possa, venha olhar um pouco mais para a galera da saúde. Que eles estão, nesse exato momento, ratifico, sem o salário de dezembro e sem o 13º. E, na moral, isso é um absurdo. Eles estão trabalhando porque gostam realmente da profissão. Porque se sou eu, estaria já em greve. Se sou eu, não iria mais. Então nós temos que pontuar isso. Se é culpa do Zezinho ou não, aí é outra questão. Não quero nem entrar nesse mérito. Agora, ficar sem 2 salários, cara, é muita sacanagem. E vou dizer mais. É muita covardia do governo anterior, doutor Adriano, um covarde por ele ser médico, velho. É um covarde, é um pilantra, um safado. Por ele ser médico, ele deveria ter priorizado, ainda mais nós estamos na pandemia, ele deveria ter priorizado a saúde. As outras repartições, as outras secretarias precisam, sim, mas a saúde, maluco. Nós estamos na pandemia, pô. Cabo Frio também foi afetado pela pandemia, então deveria ter, sim, olhado com mais carinho, com mais dedicação. E Zezinho também. Que sentido? Não que ele seja culpado, mas ele poderia bater no peito e falar, olha, eu não sou culpado, não é minha culpa, mas eu vou bancar. Porque são profissionais que estão precisando, nesse exato momento, estar com a sua consciência, estar com a sua disponibilidade mental intacta para atender a população. Então é só essa observação que eu queria fazer. Agora, porra, o cara almoçar no Picolino, o cara almoçar aqui em casa, o cara lanchar na Rosa de Saron, isso é de um absurdo. Isso é uma crítica infantil, imbecil, idiota. Isso não cabe. Em relação ao vereador Douglas, que empregou a sua mulher, o nome disso é nepotismo. Todos nós sabemos. Isso não pode acontecer. Mas assim, tudo bem, ele vai usar o quê? Ele vai falar que empregou em outra secretaria ou coisa parecida. Mas houve uma influência, lógico, por ele ser vereador. Não está trabalhando para ele dentro do gabinete, mas houve uma influência, né? Agora, que outros fizeram, também fizeram isso. Isso, dependendo de quem vem a crítica, é uma crítica totalmente não pertinente. Porque, com certeza, isso já foi feito em outros momentos, por outros agentes, de outras formas, e até mais. Esse valor aí de 3 mil e pouco, nós sabemos que é insignificante. Havia funcionários que estavam nos Estados Unidos, na época do Marquinhos, ganhando 12 mil, 13 mil. Porra, tá de sacanagem. Então, essa crítica, dependendo de quem está fazendo, não é pertinente. Não mesmo. Então, Moisés, mas eu mesmo, por exemplo, eu acho que nessa questão que você colocou da saúde aí, eu acho que o Zezinho, quando ele preferiu pagar, por exemplo, o salário de janeiro, ao invés de pagar o 13º e o salário de dezembro, eu acho até que foi uma medida muito esperta dele,
de dizer o seguinte, ó, eu estou Claro, pagando aquilo que é do meu governo. me Então, antes compete. É me lógico, completa isso aí. lógico. Isso aí. Então, eu achei até uma jogada muito inteligente dele. Mas, obviamente, você está certíssimo. Acho que a saúde é uma total prioridade. Agora, o que eu acho que é errado é o cara, desde o segundo dia do governo dele, tá cobrando uma coisa dele que, na verdade, é a culpa do outro, como você bem deixou claro aí, que é a culpa é do doutor Adriano. Então, por mais que eu acho que ele tem que priorizar e tem que pagar, o que a gente tem que deixar claro aí que o culpado disso aí é o doutor Adriano e acabou. Agora, obviamente que ele tem que fazer pela saúde, até porque a saúde é quem mais está sofrendo, são pessoas que estão morrendo e tudo, por tratar a população. Então, é Ô, óbvio que Acioli, isso... Acioli, nós como professores, vamos fazer um acordo? A gente tem que parar também de chamar de doutor. Não tem doutor nenhum ali, né? Todos nós sabemos. Adriano não é doutor, Serginho não é doutor, Marquinho não é doutor. Nós temos que dar nomes, né, aos bois, vamos dizer assim. O único desses políticos aí que eu sei, que eu sou sabedor, que tem doutorado é o Rafael Peçanha. É o Com único. Eu certeza. não conheço mais nenhum que tenha doutorado. Então a gente tem que incitar e incentivar a população a parar com essas coisas. Porque isso aí é da época do coronelismo, na época do Brasil colonial, que chamava os caras de doutor sem terem o doutorado. A gente tem que parar com isso. É Adriano, é médico Adriano, é advogado Serginho, não tem nada de doutor. O único doutor mesmo, na verdade, desses políticos que eu conheço, pode ser que eu esteja enganado, é Rafael Peçanha, que tem doutorado, o resto tem faculdade, como, por exemplo, o Zezinho, que é o atual prefeito, ele é formado, se eu não estou enganado, em economia. Então, minha colega perguntou aqui, a Melissa, perguntou, esse é seu candidato? Eu falei, muito pelo contrário. Eu não, como eu faço sempre, deixei bem claro no início da live, eu nunca trabalhei para político, não tenho partido político e não trabalharia para ninguém. Então, o que eu estou fazendo aqui, o Moisés, é só um apontamento crítico de pessoas que nunca tiveram envolvimento e nunca trabalharam para essas pessoas. Então, aqui não tem essa de bajular ninguém, muito menos essa de querer dizer que um mau governante é um bom governante. Muito pelo contrário. Então, aqui é um apontamento crítico, mas, obviamente, que nós vamos rebater também as injustiças que são cometidas. Como eu deixei bem claro aqui, eu falei no início, Moisés, da live, tem um pastor aí, amigo meu e teu, pô, o cara me manda todo dia no WhatsApp denúncia de portaria dos outros, mas o cara trabalhou 8 anos no governo Marquinhos, portariado, e o cara quer hoje denunciar a portaria. Brincadeira. Então, eu vejo, Normal. mais veja isso. Pessoas que comeram durante anos aí em outros governos e hoje viraram denunciadores de portaria. Então, por exemplo, eu falei aqui também no início, o governo Marquinhos Mendes e o governo Alain Correia, eles tinham secretarias todas, a família toda está ali. E hoje o Douglas cometeu nepotismo, entendeu? Então, tinha a secretaria dos Correia, empreiteira dos Correias, inclusive empreiteira que está sofrendo processo na justiça, empreiteira em quintal baldio, do cara que casou com a filha do Correia Chefão, e aí as pessoas estão acusando o cara hoje de nepotismo. Então, tipo assim, esse tipo de coisa que eu acho que é totalmente injusto, que é leviano, e que eu também aqui estou tentando rebater. Essa questão aí de você ter ou não candidato, e se fosse também, mesmo que você tivesse votado e apoiado o Zezinho, você tem total direito de criticar, concordar ou não. Isso daí não vem ao caso. Eu, por exemplo, votei no Ciro para presidente e esses dias fiz uma crítica a ele no meu Face, no meu Insta. Não é porque você votou no cara que você não pode criticar os erros dele. E também não é porque você votou no cara que você também não vai poder elogiá-lo. Mesmo que o cara seja seu adversário político, mas se ele fez uma boa ação, ora, cara, deve ser aplaudido. Isso daí faz parte. Nós vivemos num país democrático e livre para fazer tal coisa. É um erro pensar assim. Né? Agora, eu lembro muito bem que o Acioli, na época da eleição, pelo contrário, ele criticava o Zezinho. O Acioli, muito mais do que eu, trouxe várias denúncias lá da época que Zezinho era prefeito, que tinha os cavalos comendo lixo na rua, e por aí nós vamos, cara. Teve várias situações em que a Acioli comentou e criticou e postou, e por aí nós vamos. Agora, assim, nós tínhamos quais eram... Não, Pode só falar. te cortando, Moisés.
Eu acho que o último governo dele, o governo do Zezinho, em 92, 96, né? Foi, para mim, um péssimo governo, apesar que eu sei que tinha 93. desculpa, 93, que já tinha desculpa de que não tinha royalties de petróleo. Mas, para mim, o governo foi extremamente horrível para a cidade. Eu já acho que esse governo começou bem melhor, pela situação que ele pegou da cidade. Uma cidade que até, eu digo o seguinte, Moisés, ainda mais a gente que trabalha com a questão de sociologia, eu sempre digo o seguinte para os meus alunos, você quer ver como o governo é horrível? É quando você olha bairro de rico abandonado. Então, por exemplo, quando eu chego em um lugar como a Palmeiras e eu vejo ruas esburacadas lá, eu vejo rua esburacada na Ogiva, eu vejo rua esburacada no centro da cidade, ali perto do Algodoal, eu já sei que a coisa tá entregue, não tem governo. Porque se o bem do rico não tem sido vigiado, não tem sido o patrimônio do rico, ele não tem tido a atenção daquele governo, é porque o descaso é total. Que uma coisa é o bairro do pobre não ter obra, mas o bairro do rico sempre anda bonito. E quando o bairro do rico não está bonito, é porque, na verdade, nós não temos governo na cidade. Por exemplo, eu sempre faço caminhada com o Lídio e com a Jaca, com a minha esposa. E a gente sempre nota isso. Cheio de polícia na orla da Praia do Forte. Por quê? Porque a polícia está ali fazendo a segurança para os mais ricos. E assim também são os governos. Eles sempre trabalham para embelezar os bairros dos ricos. E quando o bairro do rico está todo desburacado, como acontece em Cabo Frio, parece que teve uma chuva de meteoro na cidade, você percebe nitidamente que não existe governo. Então, o que eu percebo que ele pegou uma cidade muito difícil, muito ruim, pessimamente administrada, e eu vejo inúmeros avanços. Por exemplo, eu acho que tem um avanço muito grande, Moisés, na questão da limpeza pública. As ruas do governo Adriano, durante meses, estavam cheias de entulhos. Então, eu percebo isso. Estamos aqui no Guarani mesmo, tiraram tudo. No Manuel Corrêa, além de tirar entulho, então os caras até pintaram o meio-fio e tal. E tem uma história do Manuel Corrêa, antes de te passar aqui, Moisés, que você vai até rir. Esse dia estava eu caminhando, meu amigo Lídio e Jaça, aí do lado do CIEP lá, você se lembra que tinha aquela lixarada toda ali? Tinha muito lixo ali, mais de 100 metros de lixo. E aí limparam o lixo todinho ali, a prefeitura limpou o lixo. E aí eu percebi que a prefeitura limpou o lixo e ninguém mais jogou o lixo ali. Até que tem uma pichada lá bem assim, não jogue lixo, afirma. Eu estava pensando que a firma era consercável, mas a firma, na verdade, é o tráfico. E olha como é que é a hipocrisia da população. Se fosse a Consercasse que tirasse o lixo e colocasse aquela frase lá, com certeza hoje estaria cheio de lixo lá. Mas como quem colocou foi o tráfico, não tem um lixinho lá, nem sequer uma sacola de lixo. Então você vê como que a população também, ela age assim, né? Por isso que em área de milícia você vê que tem todo aquele controle. Parece que a população adora ser controlada. Então é uma história muito interessante por isso. A prefeitura limpou, mas só está preservado lá porque a firma lá que manda no local colocou lá, não jogue lixo, e assinou a firma. E com isso, ninguém nunca mais jogou lixo lá no muro do CIEP. Assim, olha, nós temos que observar, como você falou aí, bairro de rico, bairro de pobre, aqui na cidade de Cabo Frio, eu sempre falo isso e já levei meus alunos. A última vez que eu levei meus alunos no Morro da Guia, deve ter uns 2 anos. E eu pedi para que eles viessem observar. A gente trabalha com essa questão da cidade, né, de sociologia, política. Nós temos que observar o andamento da nossa cidade. Quando você sobe o Morro da Guia, você olha claramente os dois lados da cidade. Você olha o depois da ponte e o antes da ponte. Você olha de um lado, que é o centro de Cabo Frio, uma cidade totalmente verticalizada, e você olha do outro lado da ponte, ou do outro lado do canal, como queira, né? Os bairros, que são bairros periféricos, você vê uma cidade horizontal, né? Então, nós temos que entender a conjuntura da cidade de Cabo Frio. Você tem uma cidade verticalizada, onde é a cidade dos ricos, onde tudo funciona. Né? E você tem uma cidade horizontal, onde pouca coisa funciona ou nada funciona. Então, você está certo quando você faz essa análise se na cidade dos ricos, na cidade verticalizada, ou naquele bairro que tem bastante árvore. Já percebeu, assim, olha, que o bairro que tem, né, arborizado é um bairro de classe média e média alta.
Então, se ali com problema, cara, imagina nas periferias, imagina nos bairros como Guarani, que não chega a ser uma comunidade, mas tem os seus problemas. Imagina o Caiçara, imagina o Manuel Correia, o Jardim Esperança, o Grande Jardim Esperança, a Boca do Mato, né? E por aí nós vamos. Então, nós temos que realmente analisar essas questões na nossa cidade. E o governo de Adriano, né? Por exemplo, quer ver uma coisa, cara? Marquinho ficou 2 anos, né? Depois ele saiu através da eleição extemporânea. Marquinhos ele estava conseguindo colocar as contas em dia. Não sei se você lembra disso. Ele também estava conseguindo colocar a ordem na cidade. Né? Ele teve um problema na justiça. Marquinhos eu considero um bom gestor. Sempre gostei da gestão de Marquinhos. Até porque, para a educação, ele também foi bom. Eu lembro que na época que eu trabalhava na Prefeitura de Cabo Frio como professor, era Marquinhos, né? o prefeito. Então eu tenho boas lembranças. Depois entrou claro, tirando a questão judicial e por aí nós vamos. O Marquinhos, por exemplo, trabalhou com as questões sociais, o CRAS, essas coisas, o cartão, se eu não estou enganado, a R$ 1, e por aí. Rapaz, na época de Marquinhos, nós tínhamos um cartão que era muito importante para as crianças. As crianças que se machucavam nas escolas, elas poderiam ser atendidas em qualquer rede, seja pública ou particular. Bastava apresentar aquele cartão. Eu lembro que minha filha passou um pequeno período na escola pública, depois, tão logo ela foi para particular, ela precisou desse cartão. Então, Marquinho, eu considero a gestão de Marquinho boa. A última, ele não teve muito tempo, é lógico, depois ele foi tirado pela justiça, e aí entrou Adriano, que foi um verdadeiro desastre. Agora, o que nós temos que pontuar com o governo Adriano? Cara, Adriano é o seguinte: o mesmo sentimento que a galera teve ao votar no Bolsonaro, a galera também teve a votar em Adriano, porque é aquele sentimento de Messias, né? O cara que vai salvar a cidade de Cabo Frio, aquele cara que vai limpar a política, que vai tirar as portarias. E toda essa expectativa, quando se coloca essa expectativa em um político, a tendência é o quê? Morrer, perecer. Cara, nós temos que entender, não há santo na política. Não há Messias na política. Não há Bolsonaro, não há mito. Essa questão, nós temos que entender isso. Agora, como que funcionou a conjuntura política na cidade de Cabo Frio? Eu fiquei assim, meu Deus, como eu vou entender? Por quê? Bolsonaro, cara, teve 75% dos votos válidos aqui na cidade de Cabo Frio. Não sei se você percebeu isso, a senhora. Bolsonaro teve 75%, ou seja, maioria quase que absoluta. 75% é muita gente votando. E o prefeito Adriano, ele conseguiu ganhar aqui, sendo que Adriano, na época, ele tinha um vice que era do PCdoB, ou seja, Partido Comunista do Brasil. E ele era do Partido da Marina, ou seja, tendencioso à esquerda. Então, assim, olha, me explica aí, como nós vamos entender a população de Cabo Frio? Significa o seguinte, que a população de Cabo Frio pouco sabe das questões políticas, das conjunturas políticas, da ideologia política. Por quê? Para presidente, ele vota num cara da extrema-direita, 75%. E para prefeito, ele vota num cara da esquerda. Olha que coisa louca. Porque Adriano é do Partido da Marina. E o vice dele, Partido Comunista do Brasil. Isso, cara, isso dá um livro, velho. Você que está escrevendo aí seus livros, isso dá um livro. A conjuntura e o pensamento político da cidade de Cabo Frio. Então, o Adriano, cara, ele veio na onda de restaurar Cabo Frio, de quebrar, né, aquela sequência de Alaí Correia e de Marquinho. Então, ele realmente conseguiu quebrar. Tanto é que quebrou que agora quem retornou para Cabo Frio, alguns anos, algumas décadas depois, foi Zezinho. Quem é Zezinho? Zezinho, cara, não sei se você lembra, se olha, Alaí Correia, que era o adversário principal de Zezinho, né? Para quem não sabe, antes de termos essa coisa bipolarizada entre Alaí e Marquinho, há um tempo anterior era Alaí e Zezinho. Eles se odiavam. Eles quase caíram na porrada aqui na cidade de Cabo Frio. Os cabos eleitorais de Zezinho, porra, caía na porrada com os cabos eleitorais de Alaí Correia. Eu lembro, eu era muito pequenininho, mas eu lembro disso. Né? Então, Alaí Correia fez o enterro político de Zezinho. Eu lembro disso. Quando Alaí Correia ganha a prefeitura de Cabo Frio, ele fez o enterro político de Zezinho e teve caixão. Não sei se a galera mais velha lembra disso. Nós tivemos um caixão, um cortejo fúnebre. Nós tivemos uma cerimônia fúnebre. Alaí Correia contratou. E qual foi a surpresa agora? Zezinho volta em 2021
e é eleito prefeito da cidade de Cabo Frio. E digo mais, é o último prefeito dessa geração, porque eu duvido que tenha condições a Laí de retornar. Então, na verdade, esse terceiro mandato de Zezinho vai fazer o quê? Triunfou a trajetória desse político. Não que a Laí não tenha sido um triunfalista, é claro que foi, até porque eu considero a Laí o maior político da cidade de Cabo Frio. Concordando ou não com as ações dele, concordando ou não com a pessoa dele, o que eu não concordo, acho ele egocêntrico, metido, nariz em pé, chato, não escuta ninguém. Eu acho a Alaí Correia, como político, um ser desprezível. Eu não gosto da política de Alaí Correia. Mas ele, eu considero o maior personalidade, a maior personalidade política da cidade de Cabo Frio. Uma coisa é Cabo Frio antes e depois de Alaí Correia. Isso é inegável. Alaí Correia fez discípulos, não só da sua família, mas de outros. A Alaí Correia deixou um legado, né? Apesar de eu nunca ter votado a Alaí, possivelmente, se ele vier, nunca votarei. Mas uma coisa nós temos que entender: Zezinho conseguiu ressurgir, é um fênix, porque já tinha decretado a morte política de Zezinho. Ele veio como senador, a vinda dele como candidato ao Senado fez ele ressuscitar, e aí ele ganha a prefeitura de Cabo Frio, né? Deu uma lavada, literalmente, no vice, ó, naquele que ficou em segundo lugar, que foi o Adriano, o que eu também acho que ele foi bem votado. Adriano não, Serginho, desculpa. Eu penso que Serginho foi muito bem votado. Não sei se você concorda comigo. Um camarada aqui, é claro, Sim, tirando a questão do dinheiro, não estou falando a questão do dinheiro, ainda não entramos nisso. Mas que Serginho foi muito bem votado, ele foi muito bem votado pela primeira vez, um político que quase ninguém conhecia. Você perguntava aí na cidade quem era Serginho, ninguém conhecia. Poucos conheciam o Serginho. E, de repente, o cara consegue chegar a ser o segundo lugar, e isso dá a entender que tem uma carreira promissora pela frente. Então, Moisés, eu sempre digo isso, o seguinte, eu concordo com você, mas quem para mim ressuscitou o José Bonifácio, que estava morto mesmo, o José Bonifácio estava morto, enterrado, sepultado e lá no Sheol, estava indo para o inferno. Quem ressuscitou ele, com certeza, foi Alaí, Marquinho e agora o doutor Adriano. Esses três ressuscitaram ele, porque tanto que o cara voltou depois de quase 30 anos, de 3 décadas o cara voltou. Isso prova que esses caras o ressuscitaram. Eu acho até, vou ser muito sincero, eu acho até que o Serginho, ele teria até mais votos, ele foi muito bem votado, concordo com você, se ele não tivesse essa palhaçada de usar boneco de Bolsonaro e ficar o tempo todo fazendo a campanha em cima de Bolsonaro. E outra coisa, o Serginho deu tanto mole, Moisés, que ele não percebeu que o cenário de 2020 é totalmente diferente de 2018. Em 2018, Bolsonaro elegia qualquer um. Ele elegeu o Witzel, que tinha 3% das intenções de voto. Ele elegeu o Zema, lá em Minas, um cara que nem político foi, nunca foi político. Usar o nome dele já era credencial de voto. Em 2020 foi o oposto. Quem usou o nome dele perdeu o voto. Então nós tínhamos, por exemplo, em São Paulo, o Russomano, antes de usar o nome dele, tinha 35%. O Russomano usou o nome de Bolsonaro, caiu para 8% das intenções de voto. Então, em todas as grandes capitais do Brasil, quem usou o nome de Bolsonaro perdeu. E Serginho insistiu em fazer uma campanha utilizando a imagem do presidente, utilizando aquele discurso de ódio contra a esquerda, ou aquele papo furado de comunista. Então, tipo assim, eu acho... O que não cabe numa cidade. Com certeza. Eu acho que pelo histórico... Esse papo de esquerda e direita não cabe na cidade. Tanto é que nós acabamos de falar. Eles elegeram o Bolsonaro da direita e elegeram no mesmo período Adriano da esquerda. Então, esse papo de esquerda e direita dentro de Cabo Frio nunca funcionou. Nem funciona. Então, isso que eu estou querendo dizer. Então, para mim, ele errou feio nesse sentido, de querer se pautar em cima da figura do Bolsonaro, inclusive não conseguiu perceber que os tempos mudaram, eu vou chamar de que a era mudou, e que o Bolsonaro de 2018 está muito longe de ser o Bolsonaro de 2020. Então, o Bolsonaro de 2020 é um cara que perdeu no Brasil inteiro. Ele perdeu a prefeitura do Brasil inteiro e aqueles que ele apoiou só se deu mal. Então, nós temos o exemplo de Marcelo Crivella, o exemplo lá em BH. Então, ele tomou um pau de... O cara ganhou com 68% de vantagem. Então, tipo assim, bancar uma candidatura em cima de Bolsonaro, levar um boneco ridículo de Bolsonaro para a rua, né? Então, para mim, foi um tiro no pé do Serginho e eu acho que ele tinha uma condição de botar muito mais votos se ele fizesse
uma campanha centrada mais nele e centrada mais em seus projetos. Vou dar um exemplo. Eu tenho um projeto do Dr. Serginho, porque eu admirei muito, que foi o caso de ser o único crítico da Prolagos. Foi o único político da região que fez uma campanha criticando e batendo de frente feio contra a Prolagos. Coisa que Zezinho e nenhum outro fez. Enquanto que parece que todo mundo está recebendo dinheiro da Prolagos para manter essa porcaria de empresa na região, uma empresa caríssima, que presta um péssimo serviço, que polui a lagoa, e você vê que o único candidato que fez um discurso duro contra ela foi o doutor Serginho. Então, eu acho que ele poderia se pautar a campanha dele nesses grandes temas, e não se apoiar aí como ele se apoiou. Ele usou a muleta do Bolsonaro e, obviamente, se deu mal. Assim como a maioria absoluta dos candidatos a prefeito que usaram a imagem do Bolsonaro em 2018 e 2020, nessa eleição a prefeito, se deram mal. Diferente daqueles que em 2018 usaram a figura dele e se deram mal. Em 2018 tinha até Bolsodória, que todo mundo esqueceu, né, Wendel? Esqueceram Bolsodória, esqueceram tudo. Então, agora... Quer ver uma coisa, senhora? Quer ver uma coisa? A Raíza está falando aí, Adriano nunca foi de esquerda. Concordo. Eu me refiro ao partido dele, que é o mesmo partido da Marina. Agora, as ações dele de esquerda nunca foi. Isso é grande realidade. Aliás, esquerda aqui no Brasil nunca existiu. Essa é a grande realidade. Mas vamos lá. Cara, na verdade, eu penso que teve, cara, uma figura que foi fundamental para a vitória do Zezinho, cara. Não sei se você vai concordar comigo. Quem foi essa figura? Quem foi, desculpa? Foi o Marquinho, cara. O Marquinho, velho, Marquinho Mendes, que eu digo, ele sabia que não poderia concorrer, ele sabia que ele estava sujo, ele sabia que ele teria problema, mas ele tinha que vir. Por que ele tinha que vir? Porque ele não pode morrer. Ele tem que continuar com o nome no cenário. Né? Mesmo sabendo que ele não conseguiria bancar a candidatura até o final. Bancar em que sentido? Através do nome, porque o nome está sujo, através do dinheiro, porque Marquinho, para bancar uma eleição para prefeito, Marquinho não tinha. Se você falar desse, Marquinho tem dinheiro, sim, concordo, mas para bancar uma eleição sozinho não tem. E ele estava sozinho. Mas ele sustentou a sua candidatura até o final e ele tira voto exatamente de quem? Ele tirou voto exatamente de quem? Do Serginho. Então, se teve um camarada que deu a vitória para o Zezinho, e a maior prova disso é que eles tiveram reuniões depois da eleição, né, de Zezinho eleito, a maior prova disso é que Marquinho foi o primeiro adversário a parabenizar o Zezinho logo após a sua vitória. Foi o primeiro dos grandes, né, dos grandes nomes, dos grandes vultos aqui da cidade, concorrendo, que vieram concorrendo na eleição. Marquinho foi o primeiro cara que parabenizou Zezinho. Então, o que eu quero dizer? E outra, Marquinho, cara, sabia o seguinte, assim, olha, que se eu deixar Serginho entrar na prefeitura, eu tô ferrado, que é uma nova liderança que surge na cidade de Cabo Frio. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que matar esse concorrente para que eu venha continuar no cenário, até porque ele sabe que, e nós sabemos também, Zezinho hoje tem 75 anos, né? Se eu não estou enganado, 75 anos. Ele está doente, ele é uma pessoa doente, ele está em tratamento. Tomara que ele tenha uma boa saúde para ir até o final e fazer um bom governo, mas todos nós sabemos o problema de saúde que Zezinho enfrentou e enfrenta. Então ele tem 75 anos. Qual foi a leitura que Marquinho fez? Vou apoiar Zezinho de uma maneira indireta, ele não virá novamente, e aí eu entro num cenário talvez até apoiado por ele. Agora, se Serginho entra, eu estou ferrado. Que Serginho entra, faz reeleição e ainda faz o sucessor. Então acabou para mim. Então Marquinho, cara, para mim foi fundamental. Essa pelo menos é a minha leitura. Marquinho foi fundamental. Ele sabia que não poderia, ele sabia que estava numa furada, mas ele sustentou até o final a sua candidatura para tirar voto exatamente de quem? De Serginho. Repare que a diferença entre Zezinho e Serginho dá os votos de quem? De Marquinho. Então, para mim, isso foi fundamental. Marquinho entrou na jogada para tirar voto exatamente de Serginho, e aí todo aquele planejamento de Vidal, de Rafael, do coronel lá, deu certo. Aliás, eu gostaria de pontuar uma coisa aqui antes de passar para você, cara. Porra, cara, não é assim, as pessoas falam assim, ó, quem deu a vitória a Zezinho foi Vidal, foi Peçanha, foi não sei o quê. Cara, Vidal tem um grupo muito grande, é enorme, talvez era o maior grupo enquanto ele era vereador, o maior grupo que eu penso era o do Vidal.
Maior grupo político. Até porque a saúde era dele, outras situações aí era do Vidal. É ainda do Vidal. E agora, então, vai ser mais ainda. Depois o Rafael Peçanha também, que tem a questão da educação dos professores, da galera da esquerda que o apoiou, essa coisa toda. Agora, o Rui França, velho, não leva a mão, não. Quem é Rui França, cara? Que voto que Zezinho, que voto que Rui França deu para Zezinho? Pá, pelo amor de Deus, o cara não conseguiu. Que voto Rui França conseguiu para vereador? Insignificante para ser os três mosquiteiros nada. Rui França não é ninguém, cara, politicamente falando. Quem é esse cara? Não ganha nem para síndico. Até a vice, Moisés, de Zezinho também não dá voto nenhum. Nenhum. Mas a vice, assim, olha, a vice, o importante da vice é não atrapalhar. Não atrapalhando tá bom. Tá maravilhoso. Agora, dizer para mim que Rui França deu voto para Zezinho tá de sacanagem. Rui França não tem moral para isso nunca. Agora, Vidal, concordo, que é um grupo político enorme. Rafael Peçanha tem a sua galera e a galera é fiel a Rafael Peçanha, né? Agora, Rui França tá de sacanagem com a minha cara, né? Não tem condições nenhuma. Então, e isso que você colocou foi bem pertinente aí. Mas eu, por exemplo, eu considero que, por exemplo, a vice dele não tem nenhuma expressão, apesar também de malandramente ser escolhida por pertencer ao segundo distrito, né? Então, essa escolha dela também não foi uma escolha por acaso, foi uma escolha não, muito jamais. Ele pegou o segundo distrito. Pode falar. Ele pegou o segundo distrito com a vice dele. E para mim a surpresa é que ele ganharia de lavada lá, e não foi isso que aconteceu, né? A minha surpresa, na verdade, era que ele ganharia de lavada, e na verdade parece que o Serginho ganhou ele lá. O único lugar que o Serginho parece que ganhou a eleição. Então foi uma grande surpresa. Uma outra polêmica que eu queria trazer para o debate aqui, Moisés, e também eu acredito que dessa área você não deve concordar comigo, mas é uma questão que muita gente pediu para que a gente falasse hoje, que é a questão do concurso público. E aí eu vou trazer de novo o Adriano para aqui, para a nossa discussão. Eu vou falar a verdade para você. Eu, se fosse Zezinho, eu teria suspendido o concurso mesmo. Porque eu acho muita sacanagem um prefeito que está saindo um mês e meio antes de sair, em novembro, final de novembro, ele lançar um edital de concurso para acontecer no outro governo. Então, tipo assim, eu acho que se ele fizesse o concurso dentro do governo dele, ok, eu acho legal. Agora, fazer um concurso, abrir um edital que só ia ser, que a prova só ia se dar no outro governo, eu acho extremamente leviano. Por mais que, obviamente, tanto eu como você, obviamente somos favoráveis a concurso público, sempre vou ser favorável, só que eu acho que foi uma grande sacanagem o que Adriano fez. Então, tem a gente até que fala comigo assim, mas foi o Ministério Público que colocou. Eu falei, pô, ele teve 2 anos para fazer. Então, o cara fazer no último mês dele de campanha, no último mês dele de mandato, eu acho que é uma atitude assim, leviana de sacanagem. Assim, estou querendo jogar coisa para o outro. Assim como ele botou o 13º e o salário de dezembro nas costas do Zezinho, eu também acho que ele jogou um abacaxi, jogou uma bomba na mão do outro. Então, eu acho que o Zezinho fez certo em suspender o concurso, pelo menos em adiar por alguns meses, porque eu acho muito leviano você fazer e acontecer o que aconteceu. Eu queria que você desse sua opinião sobre isso aí. Rapaz, eu concordo, com certeza. Com certeza. Não tem a PA Cabo Frio não tem a mínima condições hoje de fazer um concurso e chamar. Até porque, cara, como nós estamos falando aqui, os salários estavam atrasados da época de Adriano. Para colocar isso daí em dia, vai penar, velho, vai penar. E ainda mais chamando outros concursados. Se não está conseguindo sustentar os que lá estão, os que já estão lá, que a folha de pagamento da Prefeitura de Cabo Frio não é pouca, velho. Ainda mais se juntar os contratados, comissionados, os portariados, os fantasmas e tudo isso aí, a não ser que fizer realmente uma limpa, se fizermos realmente uma limpa, talvez assim, né, tenhamos condições de chamar os contratados, os concursados. Aliás, nós estamos chamando os concursados, né, pessoas do concurso de 2009 ainda, né, o que eu também já estou mudando de opinião em relação a chamar esses concursados, as pessoas que passaram um pouco de 2009, cara. Nós estamos em 2021. Alto lá, pera lá, vamos lá, né, cara? Neguinho tá na milésima posição, tá sendo chamado, cara, né? Na questão da educação. Isso enfraquece, com certeza, o ensino. Ah, Moisés, mas não significa que quem passou em primeiro lugar é bom. Pô, cara,
Mas o que nós temos que avaliar é através do concurso, não tem outra maneira de avaliar, né? E o concurso ele ainda é uma questão avaliadora, né? Se o cara estudou, ele passa nas primeiras, pô. Você é sabedor disso, eu sou sabedor disso, nós já passamos em concurso em primeiro lugar, em segundo lugar, isso é muito bom, porque fruto nosso, cara, fruto do nosso estudo, fruto do nosso trabalho. Eu não gostaria que a minha filha ou meu filho tivesse aula com uma... Se for de escolher, sejamos sinceros. Você tem um professor que passou em primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar no concurso. E você tem numa outra sala um professor que passou, em 50º, em 30º. Você vai escolher o qual? Eu quero o melhor para mim. Né? E sejamos sinceros. Então, eu acho que está na hora de nós pontuarmos alguma coisa em relação a isso. Agora, eu concordo, esse concurso deverá mesmo ser mantido para o final do ano, quando as coisas melhorarem, até porque nós não estamos, assim, na época de prestarmos atenção nisso. Nós estamos na época de sobreviver numa pandemia, velho. O nosso momento agora é de sobreviver na pandemia. Cara, o comércio de Cabo Frio está fechando, velho. As empresas estão saindo de Cabo Frio, estão indo para São Pedro, estão indo para Araruama, estão indo embora, está fechando. Então, eu acho que a nossa preocupação hoje não deveria ser o concurso público. Nossa preocupação hoje deveria ser sobreviver nesse período pandêmico. Lojas no centro de Cabo Frio estão fechando as portas, as pessoas que viviam de seus aluguéis estão passando num aperto do cacete. Então, nós estamos num período de priorizarmos a saúde, priorizarmos o atendimento à periferia, que tem pessoas que, com certeza, com o fim do auxílio emergencial, estão passando fome, estão numa necessidade extrema. Então, eu acho que nós hoje deveríamos catar as nossas últimas forças em relação à pandemia e às consequências da pandemia. Agora, o concurso público poderá esperar muito bem até o final do ano, o início do ano de 2022 e por aí nós vamos. Tem tempo. Nós aguentamos até agora. Nós poderemos aguentar mais um pouquinho. Então, eu concordo, sim. Penso que não é o momento, não é a hora. Penso também que esse 2009 já deu o que tinha que dar. Tá? Isso, como eu já falei, eu não iria gostar, né, de ter o meu filho com um professor que passou no número 600, 700 da colocação. Isso eu penso que é uma sacanagem terrível. Né? Então, eu gostaria de pontuar isso e concordo sim com você. Agora, como você falou, Zezinho, eu gostei de algumas atitudes que eu vou falar aqui, pelo menos umas 2 ou 3. Por exemplo, o Acapulco, velho. Você já viu o que ele fez no Acapulco? Acapulco é um problemão. O Acapulco é um problemão, ninguém mexia naquela porra. Os primeiros dias de governo, o Zezinho foi lá, limpou, talvez transforme aquilo dali em alguma coisa útil para a sociedade. Todos nós sabemos que ali estava sendo local de sacanagem, local de cracudo, local de prostituição, local de crime. O cara teve peito, teve coragem, independente das questões judiciais que ali estão implicadas. O cara foi lá, mandou limpar a área, foi lá, visitou o local e nós, muito provavelmente, vamos ter aquele local ali funcionando para outro fim, para outro norte. Outra coisa, ele logo nos primeiros dias, assim, olha, ele voltou com aquela embarcação que unia o centro a Gamboa, também é ponto. Ele chamou a galera dos terreiros, a galera preta, a galera negra para conversar, para fazer algo, porque, até hoje, cara, na verdade, eu não sei para que serve a cultura africana aqui. A Secretaria de Cultura Africana aqui no Cabo Frio é inoperante. Só serve para comer dinheiro, não faz nada, não faz porra nenhuma. Pelo menos ele chamou, vamos trabalhar agora, velho. Vamos mostrar serviço. Isso é muito legal. Possivelmente nós teremos uns dias de consciência negra sendo trabalhada aqui na cidade de Cabo Frio. Isso é muito legal. Então, são coisas que nós devemos, sim, pontuar. São coisas que poderá ter uma mudança bem significativa. Se vai dar certo ou não, o tempo vai dizer. Mas que foi uma atitude positiva, eu penso que foi, e eu tenho que aplaudir essas atitudes dele. Eu também considero, Moisés, uma atitude muito positiva, como eu falei logo no início, que é a questão da coleta de lixo, coleta de galho, coleta de entulhos, que a rua estava lotada. Assim também, como é uma coisa que eu acho muito legal, é a questão de eu ver vários secretários andando pela rua da cidade, vendo problemas. Esse dia eu me deparei com o secretário de Meio Ambiente, que até me deu aula na MBA, na Veiga, aqui no valão aqui do nosso bairro, aqui do antigo valão,
olhando o que ele ia fazer ali de melhoria. Eu vejo, por exemplo, o Felipe Fernandes, o secretário de Saúde, sendo chamado, indo 2 horas da manhã no UPA, para ver se tinha médico atendendo ou não. Então, eu percebo esse tipo de melhoria. Como eu percebo melhoria de algumas ruas, também no caso que você falou aí do Acapulco, ali tem uma parceria para fazer vários cursos profissionalizantes ali. Ele já está fazendo Sim. parceria com isso. Uma parceria que eu achei muito legal também é dele com o próprio doutor Serginho, que é para trazer o FAETEC aqui para o 2º Distrito. Eu achei muito legal, os dois que disputaram uma disputa acirrada aqui nas eleições na cidade, e os dois sentaram junto, conversaram junto com os outros prefeitos, para trazer essa FAETEC aí para o 2º Distrito. A gente tem que falar a verdade, que esse dinheiro da FAETEC é o dinheiro que está sobrando, que a educação parou em 2020, né? Então, só bobo não sabe que aquilo ali é um dinheiro que tá parado. Então, nós temos aí bilhões que o Estado não gastou na área da educação, e esses bilhões é que vão fazer esses 8 FAETEC que o doutor Serginho tanto está divulgando aí. Mas eu achei muito legal essa atitude dos dois, que se sentaram logo, inclusive foi logo no início de janeiro, então se sentarem e tentarem fazer o melhor para Cabo Frio, trazendo essa FAETEC que vai trazer inúmeros cursos profissionalizantes, inclusive cursos que vão priorizar a empregabilidade para a região dos lagos. Então, eu achei muito legal aí essa ideia da FAETEC. Como também eu achei muito legal, ainda mais eu que sou um historiador que trabalho muito com a questão do patrimônio, fiz livros sobre patrimônio, eu ver também essa vontade do governo de querer revitalizar e melhorar os patrimônios e monumentos da cidade. Por exemplo, você já vê isso na Fazenda Campos Novos. Eu fui lá dar uma entrevista para a TV Record, e eu fui até junto com a secretária de Agricultura, e você via todo o empenho da prefeitura para revitalizar a fazenda. Inclusive, não sei se você sabe, Moisés, esse final de semana mesmo, já teve visita lá aberta à população na Fazenda Campos Novos. Mesmo não podendo entrar ainda no prédio da fazenda, que está muito deteriorado, mas você vê que ele já até visitas hoje, você pode visitar com a família. Inclusive, parece que nesse domingo agora teve mais de 100 pessoas que visitaram a Fazenda Campos Novos. Então, toda a população agora pode voltar a visitar aquele patrimônio importantíssimo, que é o principal patrimônio rural da nossa região dos lagos, uma fazenda jesuítica aí, lá desde o século XVII, eu acho muito importante. Então, eu percebo também isso, que esse é um governo mais preocupado na questão do patrimônio, do monumento histórico, até porque foi no governo dele, em 93, que foi desapropriada a Fazenda Campos Novos, e foi no governo dele também que a fazenda foi tombada. Então, eu acho que são atitudes muito legais aí, sobretudo para a questão patrimonial. O que eu vejo de uma questão muito ruim no governo dele, isso aí foi me passado por um cara que mexe com isso, que é essa questão fundiária. E aí, uma pessoa muito influente na cidade, que trabalha muito com essa questão fundiária, ele me revelou que nesse governo eles estão liberando muitos condomínios, que são condomínios de obras ilegais. Por exemplo, condomínio Maria Joaquina, que parece é um condomínio ilegal. Como, não sei se você sabe, Moisés, estão para fazer um condomínio agora, é um absurdo. Ali do lado da Ilha do Japonês, aonde está aquela lagoa ali da Olímpia, em toda aquela região ali, querem fazer um condomínio com 1.260 casas. Um absurdo total. Em frente até a entrada da trilha da Caverna dos Escravos, onde eu gosto muito de ir lá. Então, tipo assim, você vê que é um crime ambiental absurdo, inclusive toda aquela área ali, da documentação é falsa, é totalmente falsa, então é um absurdo total. Então, tipo assim, nessa questão fundiária, me parece que, até porque quem falou é um cara que entende muito dessa questão fundiária, ele é um grande genealogista, ele trabalha com essa questão aqui em Cabo Frio, e ele falou que tem sido liberados inúmeros condomínios ilegais aqui na região, principalmente lá na região do 2º Distrito de Maria Joaquina. Lembrando, Moisés, que a vice-prefeita do Zezinho, ela tem fama de ser grileira, até porque ela tem dona de imobiliária. Então, ela vende muitas terras naquela questão do 2º Distrito. Então, inclusive, as terras do 2º Distrito são extremamente problemáticas, até porque ali tem vários areais ilegais. Então, ali é um problema atrás do outro. Então, parece que aí seja o grande ponto neurálgico desse governo. Me parece que é a questão fundiária, até por conta
da vice-prefeita ser uma pessoa que trabalha com essa questão aí fundiária em Cabo Frio. Assim, olha, eu gostaria de voltar aqui, cara, numa questão também muito importante que foi falado aí. Alguém comentou alguma coisa aí sobre a questão daquela famosa passar o trator nos barracos da favela do Manuel Corrêa. Cara, é assim, se você for conversar com o Zezinho, e eu participei de uma entrevista com a Laí Corrêa, e eu tão logo queria também fazer uma entrevista com o Zezinho, só que a questão política do ano passado não nos permitiu, que nós iríamos também entrevistar o Zezinho. Seríamos eu, o Digão, o Luciano. Nós estamos num projeto bem legal que nós iremos colocá-lo novamente em prática. Ele tem outra versão em relação a isso, cara. Não sei se você sabe disso. O próprio Alaí Corrêa, que usou muito desse discurso de que Zezinho ia passar o trator, passou o trator nos barracos ali do Manuel Corrêa, o próprio Alaí, na entrevista, eu tenho essa entrevista, admitiu que Zezinho não pôde fazer nada. Você sabia disso, Acioli? O próprio Alaí admitiu. E olha que Alaí, como eu falei, era o principal adversário de Zezinho na época e usou muito isso. Mas, numa entrevista que eu presenciei, a Alaí falou, olha, Zezinho não pôde fazer nada. Por quê? Porque era uma ordem que era em outra instância. Zezinho não podia mais fazer nada. Quando os tratores estavam ali, Zezinho apareceu. E quando ele apareceu, a população o acusou de estar ordenando a retirada daqueles barracos. E não era ele que estava ordenando, segundo o próprio Alaí Corrêa e também segundo o próprio Zezinho. Zezinho falou, não, Moisés, eu não tive culpa. Ali houve uma ordem, uma determinação judicial e eu estava ali apenas para cumpri-la. Eu não tinha como fazer mais nada. Só que passou no imaginário, né, coletivo o quê? Que era Zezinho o culpado, né? Que Zezinho mandou passar o trator em cima dos barracos, e o que eu tive a grata surpresa de saber, pela boca de Alaí Corrêa, de novo, que era o adversário político, o maior adversário político do Zezinho, Alaí Corrêa falou em uma entrevista com a gente, não, Zezinho nada pôde fazer. E depois eu conversando com o Zezinho, que é o prefeito de Cabo Frio hoje, eu conversei com o Zezinho, ele falou, Moisés, eu fiquei com as mãos atadas, eu não pude fazer nada. Né? E, infelizmente, essa entrevista eu ainda não posso lançá-la, porque faz parte de um projeto nosso, e nós tão logo possamos lançá-la, nós iremos fazer, mas eu quero dizer para quem comentou aí, eu não sei quem, mas para vocês, dizerem que nós temos outra versão. Aliás, toda história tem outra versão, tem várias versões. Né? Então, nós temos essa versão. Tanto do Alaí Corrêa, que usou tanto isso contra Zezinho, falando, ó, Zezinho não teve culpa, não teve o que fazer, e tanto o próprio Zezinho falando, não tive o que fazer, eu fiquei de mãos atadas. A justiça determinou aquilo, até porque ali era uma área de preservação, então tinha que fazer aquilo. E a sagacidade do Alaí Corrêa, aí por isso que eu falo, Alaí Corrêa, para mim, cara, Alaí Corrêa, para mim, é o cara. É o político de Cabo Frio. Velho. E digo mais, Alaí Corrêa, quando estava no auge, ele não era só o político de Cabo Frio, ele era o político da região dos lagos. Toda a região dos lagos vinha pedir conselho a Alaí Corrêa. Até porque, para quem não sabe, Cabo Frio sempre foi a cidade-mãe. Sempre foi a célula máter, e ainda é, né? E ainda é a célula máter da região dos lagos. É lógico que nós estamos passando por um período de turbulência, um período político turbulento, período econômico turbulento, nós estamos perdendo a moral para São Pedro da Aldeia, por exemplo, mas a Cabo Frio ainda é a célula máter da região dos lagos, até porque é a cidade mais velha, né? Uma das mais velhas do Brasil, e é lógico que seria a mais velha da região dos lagos. Por ser a mais velha, em relação à questão burocrática, muitas das outras cidades ainda dependem da burocracia de Cabo Frio. Por exemplo, Arraial do Cabo. Arraial do Cabo depende da burocracia de Cabo Frio. São Pedro da Aldeia depende da burocracia de Cabo Frio. Muitos documentos de São Pedro estão em Cabo Frio. Muitos documentos de Arraial do Cabo estão em Cabo Frio. Os hospitais de Cabo Frio sempre foram abertos, estavam abertos para as cidades vizinhas. Hoje, de novo, nós estamos presenciando uma situação contrária. Mas, de novo, e Alaí Corrêa, voltando, Alaí Corrêa, quando estava no auge, no top, ele dava conselho para a região toda. Muitos dos políticos foram formados aos pés de Alaí Corrêa. Lembrando uma famosa frase, aos pés de Gamaliel, Alaí Corrêa era o Gamaliel político da nossa região aqui.
Então, olha a sagacidade da Laí Correia. Assim, olha, só para terminar, você sabe por que a Laí Correia construiu aquelas casazinhas lá no Manuel Correia, perto das dunas? Você sabe por quê? Olha a sagacidade. Ele me explicou na entrevista. É porque ele queria, segundo ele, é lógico, preservar as dunas. Então, aquelas casas foi tipo um bloqueio. Seria a última linha até chegar às dunas. Não iria ser construído mais nada por detrás. Porque a intenção era o seguinte, era que os próprios moradores tomassem conta do terreno de trás da casa deles. Qual era o terreno de trás? As dunas. Olha só que sagacidade, cara. Ele falou, foi eu que pensei isso. Então, repare que as casinhas ali do Manuel Correia é uma linha, é a última linha do bairro Manuel Correia. Então, a intenção deu certo. Tanto é que para trás ali das casinhas não existe mais casas, não avançaram mais, porque estavam avançando. Então você vê o que é política, você vê o que é um pensamento político, um planejamento político para a cidade, para um bairro, a importância. Então, senhores, de novo eu quero falar, Zezinho muito provavelmente não teve culpa com aquelas retiradas dos barracos, passar o trator, que tanto foi usado. Palavras do Alaí Correia e palavras do próprio Zezinho. Então, Moisés, isso que você trouxe aí é uma prova que o fenômeno da fake news ele é muito antigo e sempre houve. Então, na verdade, a fake news, a mentira, sempre houve. Verdade. Então, sempre houve. Eu lembro até de uma história de um político de São Pedro, que é o falecido Arruda Câmara. Quem me contou essa história foi o Francisquinho, foi vereador lá 5 vezes, o irmão do nosso amigo Jeremias. E ele contou que o Arruda virou um dia para ele e falou bem assim, Francisco, no dia que eu não tiver nada para falar mal dos meus adversários, eu vou no espelho e grito 3 vezes. Arruda, você é um filho da puta. E ele falou assim, porque eu não tenho nada de mentira para falar dos meus adversários. Então você vê o nível da coisa. Então, obviamente que a fake news, a desmoralização do adversário sempre ocorreu. Agora, o grande problema de Alaí, que você citou aí, Moisés, é que Alaí também ensinou muita coisa ruim para os prefeitos da região. Você quer ter um exemplo? Você vai lembrar? Com certeza. Alaí foi o primeiro prefeito da região a abaixar salário de contratado. Então, por exemplo, o cara é contratado como professor, então o professor ganha 3 mil, por exemplo, reais. Ele botou o salário do contratado, professor, 1.500, que é um crime contra 50%. A Constituição. Porque a Constituição deixa bem claro que é isonomia. Ou seja, as pessoas não podem receber salário diferente fazendo a mesma função. Essa é a isonomia do funcionalismo público. E ele fez esse absurdo inconstitucional, quebrando o princípio constitucional da isonomia. Se você reparar, todas as cidades da região imitaram ele. Búzios foi a primeira a imitar ele, tanto que Búzios sempre foi a estrela dos contratados. Né? Todo mundo queria trabalhar em Búzios como contratado, porque ganhava-se muito bem. No entanto, Búzios imitou Alaí, São Pedro imitou Alaí, foi todo mundo imitando. Até Rio das Ostras imitou Alaí. Então você vê como que Alaí fez escola para o bem e escola para o mal. Infelizmente, nesse caso aí, até uma escola criminosa, que é você ir contra o princípio constitucional da isonomia. Então, até isso ele ensinou aos prefeitos da região a como economizar dinheiro e com os contratados e pagando extremamente mal e fazendo as pessoas ainda se sentirem ali grata a ele, mesmo ganhando mal. Então, Alaí é um cara... Olha, você e eu, nós estamos na mesma idade, né? Você lembra muito bem das cores, cara, das propagandas políticas que eram feitas aqui em Cabo Frio, que a justiça mandou acabar com essa farra, com essa porcaria? Entrou o Ivo Saldanha, pintou todas as instituições de rosa. Você lembra disso? Que era a cor dele. Então, todo mundo que olhava para as instituições públicas aqui de Cabo Frio com a cor rosa lembrava dele, do irmãozinho. Ivo, cara, para quem não sabe, já que a gente tá falando da política cabofense, quem é Ivo Saldanha, cara? Ivo Saldanha é um cara que ganhou a eleição, coisa assim, as mais absurdas das eleições possíveis, Ivo ganhou com a seguinte, garotinho, não sei se você lembra disso, irmãozinho, né? Irmãozinho, ele fazia assim e dava o papo firme. E ele ganhou porque ele ficava atendendo ali no Muro do Amor. Poucas pessoas sabem disso. Ali no Muro do Amor, em frente à rodoviária, tinha um terreno baldio ali, e ali ele pintou o muro de fora a fora, escrito Muro do Amor, e ele, por ser médico psiquiatra, ele chamou outros médicos para ficar ali atendendo a população, já que Cabo Frio carecia, como sempre
precisou, naquele momento, muito mais, porque, como eu falei, como nós falamos, Cabo Frio sempre foi uma cidade muito pobre, a população muito pobre, não tinha acesso à educação, não tinha acesso. As pessoas tinham que sair de Cabo Frio para a formação, cara. Né? Aí nós temos, graças a alguma coisa, nós tivemos a Ferlagos, depois nós tivemos a UVA, a Estácio, mas Cabo Frio não tinha nada. As pessoas, para se formarem, tinham que sair de Cabo Frio. Os pais ficavam loucos, desesperados, porque os seus filhos não podiam estudar perto de casa. A minha prima teve que morar no Rio para se formar, meu primo também. Quer dizer, é uma dificuldade enorme. Quem foi Ivo Saldanha? Ivo Saldanha trouxe a questão médica, a saúde para perto da população, através do Muro do Amor. Então, ele colocou ali diversas especificidades da saúde. Né? Tinha ali pediatra, tinha ali ginecologista, ele psiquiatra, e ele ficava atendendo ali, e com isso ele ganhou fama e chegou à prefeitura de Cabo Frio, o irmãozinho. E uma trajetória meteórica, assim. Só que quem é Ivo Saldanha? Ivo Saldanha, cara, teve um azar que no mesmo período que ele foi prefeito aqui em Cabo Frio, o Collor era presidente no Brasil. Não sei se você lembra disso. Haviam protestos, cara, no Brasil todo, para tirar o Collor da presidência, né? As caras pintadas. E aqui em Cabo Frio também tinha. Houve. Eu era muito moleque, mas você também deve ter participado, a sua professora, os nossos professores nos chamaram para estar sem a menor ciência do que estava acontecendo nas ruas. E eu lembro muito bem porque que eu gritava. Era assim, ó, PC, PC, vai para a cadeia e leva Ivo com você. Eu gritava isso, não sabia de porra nenhuma o que estava acontecendo. Era um moleque. Mas a galera pedia a saída de Collor, a saída de PC e a saída de Ivo Saldanha. Então ele pegou um período aqui muito turbulento, né, da política da cidade de Cabo Frio. Aí ele veio com aquela questão do sal, ele veio com a questão do pau-brasil. E essas são as histórias, né, que nós temos da cidade de Cabo Frio. Ivo Saldanha, que até bem pouco tempo antes da eleição, ele disse que viria também candidato. Olha só o que nós teríamos, assim, olha, eu passo a palavra para você. Olha o que nós teríamos. Nós teríamos Ivo Saldanha, Alaí Correia também disse que viria. Olha só que coisa engraçada que seria. Nós teríamos, então, seria muito legal, cara, Ivo Saldanha, Alaí Correia e Zezinho, cara, candidatos a prefeito aqui na cidade de Cabo Frio. Só quem veio foi Zezinho e Marquinho, que já tinham sido prefeito. Mas seria muito legal ver Ivo Saldanha, Alaí Correia e Zezinho. E seria mais legal ainda, olha, Zezinho contra Alaí. Seria maravilhosa uma eleição de Zezinho contra Alaí. Por quê? Porque todos três, se eu salvo engano, foram prefeitos de Cabo Frio 3 vezes, né? Eu acho que foram a Zezinho foram 3 vezes, a Alaí eu acho 3 ou 4. Eu me estou confundindo agora. Mas seria muito interessante nós termos essa pá, né, entre Alaí e Zezinho, ou José Bonifácio. Então, seria, na verdade, a volta dos mortos-vivos. Seria a ressurreição total. Tutankhamon versus Amenófis. Então, Moisés, então vamos terminar a live, porque já tem mais de 1 hora aí. Então, agradecer a você por ter participado. Só lembrando o pessoal aí que amanhã nós vamos fazer outra. Amanhã nós vamos falar do mito. Vamos fazer uma live amanhã no Instagram, às 9 horas também, né, Moisés? Então, às 9 horas da noite, falando sobre o governo Bolsonaro. Vamos falar sobre a prisão do deputado bolsonarista também aí, vai sobrar um pouquinho para a gente falar sobre isso. Então, amanhã a gente vai fazer uma live no Instagram sobre o governo Bolsonaro, sobre esses 2 anos e pouco do governo dele. E eu queria agradecer a todos aí e passar para o Moisés aí para ele dar a palavra final. Pô, felicidade estar junto com você, olha. Eu considero você um cara muito inteligente. A gente, na maioria das vezes, concordamos com as nossas ideias, discordamos em pouquíssimas coisas. E chamar a galera para estar comprando seu livro, cara, para estar, né, prestigiando um escritor de Cabo Frio. Tá aí o livro de Acioli, ó, prestigiando o empenho, a dedicação que a Acioli tem em escrever. Nos siga nas nossas redes, cara. A Acioli tem o Instagram, eu também tenho o Instagram, nos siga lá, o @Moisés Professor é o meu. Nós temos também um canal lá no YouTube. Nós temos mais de 144 mil inscritos lá no canal. Naquilo que nós fazemos, aqui na região não tem maior canal que o nosso. Então, nós temos que tirar onda disso mesmo. Vai lá. Amanhã nós vamos estar no Instagram falando sobre Bolsonaro, né, falando sobre a prisão, né, do deputado aí federal, o Marrento aí.
Então, é isso, cara. Vamos participar. Ah, sim, olha, eu tenho que fazer um pedido, velho. Gente, sai um pouquinho do Big Brother, velho. Cara, que merda, que porcaria de programa, cara. A galera fica ali o tempo todo, cara. O tempo todo. Enquanto vocês estão assistindo Big Brother, com a audiência que é de milhões de pessoas no Brasil e no mundo, projetos que são contrárias à população estão sendo votadas, estão passando, está acontecendo. Por exemplo, enquanto a galera estava assim, olha, prestando atenção no Big Brother, o Bolsonaro comprou o Centrão por bilhões de reais. Enquanto a galera estava lá assistindo o Big Brother, o Bolsonaro conseguiu eleger, cara, os dois chefes das casas, tanto dos deputados, tanto dos senadores. Né? Então, nós temos que estar antenado nisso, nós temos que participar, nós temos que discutir isso. Se você concorda ou não, participe disso. Agora, você ficar num programa que vai te alienar, não vai te trazer porra nenhuma de proveitoso, isso é muito triste, cara. Isso é muito triste saber que o brasileiro não lê. Isso é muito triste saber que o brasileiro não vê um documentário, cara. O brasileiro não lê um artigo. O brasileiro não lê jornal. O brasileiro não lê gibi. Cara, isso é muito triste. Isso dá uma desesperança. Isso dá uma tristeza na alma em saber que você está do lado do cara daqui a pouco que vai votar igual a você, sendo que o cara é um alienado. Sendo que o cara acredita em corrente do WhatsApp. Sendo que o cara acredita em todas as baboseiras que o político fala. Isso é muito triste, saber que o seu voto tem o mesmo peso daquele infeliz. Você estuda, você se dedica, você se informa, você lê, e na hora de votar, o voto seu tem o mesmo peso desse imbecil que levou o ano todo assistindo só porcaria, assistindo só Rede Globo, assistindo só Record, só sacanagem, aceitando tudo que o seu pastor fala, sem nenhuma crítica. Concordando com tudo, dizendo amém. Por isso que nós temos no Brasil um país muito crente. Porque nós temos a mania de dizer um amém para político, nós temos a mania de dizer amém para os nossos governantes. Tudo nós dizemos amém. Por quê? Porque nós não temos a capacidade de crítica. Para criticar, nós temos que ler, nós temos que pensar, nós temos que usar isso aqui. Então, Moisés, você falou uma coisa interessante, que é a crítica que Platão faz à democracia. Quando o Platão ele vai dizer que a democracia é uma das piores formas de governo, e ele justifica isso dizendo o seguinte: porque se a maioria da população for de idiotas, elas vão eleger um idiota. Então, se a maioria da população ela é discriminadora, preconceituosa, eles vão colocar um discriminador, um preconceituoso. Então, ou seja, a população ela sempre vota no seu igual. Então, por isso por isso eu gosto muito daquela frase do Leandro Carnal, né? Quando ele diz o seguinte, que não existe político corrupto com povo honesto. Ou seja, o político ser corrupto, a população que o elegeu também é corrupta. E é isso que é a cara do Brasil. O Brasil é um país que agora... o Brasil é um país que agora, em outubro, novembro, elegeu milhares de prefeitos do Centrão. Então, o Brasil é um país que assiste, não tem dinheiro para vacina, mas tem de 4 bilhões para comprar voto para eleger as duas, na Casa Legislativa, candidatos do Centrão. Então, você falou aí, é perfeito. É uma população acrítica, é uma população extremamente religiosa, uma população alienada, que acredita que política é mito, que acredita que política vai salvar o Brasil. O cara acreditou, Moisés, então estamos adiantando a nossa live de amanhã. O cara acreditou que o Bolsonaro ia governar sem fazer aliança. Então você vê que é estupidez. O cara acredita nisso. Esse cara não tem um mínimo de consciência de política. E também os pobres brasileiros não têm um mínimo de consciência de classe. Então isso é extremamente triste, um negócio desse. Então eu quero agradecer. Então é isso. Vamos nos encontrar amanhã e falar de coisas boas. Então amanhã, 21 horas no Instagram, a gente vai falar um pouquinho aí sobre o governo Bolsonaro. Obrigado a todos. Valeu, valeu.